Saudamos aos nossos amados irmãos, a todos os que estão assistindo pela internet e aos nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus, com a paz do Senhor. Dando continuidade aos estudos bíblicos desse primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, hoje estaremos estudando a lição de número 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção divina ou da redenção eterna. O texto que estaremos lendo para fazermos a lição, extrairmos a lição, está em João 16, capítulo 7 ao 13, que diz assim: 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu vos não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O texto áureo está em Atos 9:31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Ele é o consolador da igreja, portanto, é o nosso consolador. A verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na nossa vida, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Com essa leitura dos textos que estamos aqui anunciando, eu quero dar a introdução da mensagem de hoje. Introdução da nossa mensagem. O título é o plano, a atuação do Espírito Santo no plano divino. Plano divino. O plano divino da redenção eterna foi concebido na eternidade. Presta atenção. Isso antes da fundação do mundo. Antes de que Deus criasse todas as coisas, na eternidade, Deus planejou. O Deus Trino Uno, Pai, Filho e Espírito Santo, o plano da redenção eterna. Nós estaremos estudando hoje a participação do Espírito Santo, porque tudo que Deus fez foi feito pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Una, que é só um Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo foi feito por eles, concebido por eles e executado por eles. Cada uma das pessoas da Trindade teve a sua participação, e é isso que nós estaremos estudando e entendendo a partir de agora. Deus Trino, na sua onisciência, ao criar o homem, sabia que o homem iria pecar. Isso ele sabia. Então ele ficaria destituído da glória de Deus e não atingiria o objetivo que Deus tem com o ser humano. Ele ficaria longe, destituído da glória de Deus. Em Romanos 3:23, diz assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí inclui desde Adão até o último homem que viveu sobre a face da terra. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção é o que estou estudando hoje, que há em Cristo Jesus.
o Espírito Santo de Deus irá fazer a sua participação nesse plano de redenção. Jesus, quando estava dando as instruções, as últimas instruções aos seus discípulos, ele estava ensinando isso. Estava dizendo aqui no texto que nós lemos, ele estava dizendo que, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não irá a vós, mas se eu for, enviá-lo. Essas foram as últimas instruções que ele deu justamente no cenáculo, quando estava se preparando para ir para o Getsemane e depois entregar-se aos sacerdotes, e os sacerdotes entregar aos romanos e os romanos o crucificarem. Então Jesus estava indo para consumar esse plano da redenção eterna, para que assim o plano da redenção pudesse então ser tivesse a sua continuação. Primeiro com Jesus e agora com a continuação pelo Espírito Santo. Para entendermos a preciosidade desse plano de redenção eterna, nós vamos ler aqui em 1 Pedro 1,18, que eu já havia citado antes, como Deus, Trino, Uno, projetou isso e que as 3 pessoas seriam envolvidas para executar. Em 1 Pedro 1,18 diz assim, a respeito do plano com Jesus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, aqui é antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi morto na eternidade, antes da criação de todas as coisas, que eu estarei falando aqui, a criação, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse outro tempo por amor de vós. Isso é, no tempo em que Jesus veio e que agora estava indo ao Calvário e estava dando essas instruções aos seus discípulos. Então, esse plano redentivo teve a participação marcante de Jesus. Agora, como eu falei antes da fundação do mundo, vamos ver o que está escrito aqui em Colossenses 1, 16 e 17. Porque, para a criação, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, esse plano de redenção que está envolvendo Jesus como uma das figuras. Mas antes que Jesus se manifestasse, como Deus prometeu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho Jesus Cristo para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna. Antes de Jesus enviar, Jesus criou. E Jesus criou e permaneceu atuando aqui na terra. Primeiro foi Jesus, com Adão visitando todos os dias na virada do dia. E na continuidade, ele também prosseguiu, visitando Noé, quando na realidade a raça humana iria ser toda destruída, porque Deus tinha se arrependido por causa do pecado do homem que se alastrou na face da terra. Mas Deus viu um justo Noé e agora está dando sequência ao seu plano de redenção da raça humana que viria através das gerações de Noé. Noé e seus 3 filhos com suas famílias. Então Deus começa a executar esse plano com Noé, mas ele vai também atuando mais tarde com Abraão. Com Abraão o propósito era criar a família de Deus aqui na terra. Ou seja, criar uma raça humana chamada Hebreus, da qual essa raça humana, que é o povo de Deus aqui na terra, viria o Salvador Jesus Cristo, que executaria a segunda etapa da salvação. E Deus se manifestou também no Velho Testamento, né, depois que da terra prometida, conhecido como Jeová, através de Josué, através dos reis, através dos profetas, dos sacerdotes e por aí adiante. Então a manifestação de Deus se cumpriu até o advento da chegada de Jesus Cristo, que aconteceu, como diz Gálatas 4:4, que eu vou ler. 4:4, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus
e ele ia entrar em cena. Se Jesus ia entrar em cena para executar a etapa dele, no plano da redenção, evidentemente que a história da humanidade com relação à redenção estaria dando início. O ponto 3 da nossa mensagem é a promessa do Consolador. Isso é o texto que nós estamos estudando, a promessa do Consolador. Eu já disse que foi feita por Jesus, porque ele estava para consumar na cruz do Calvário a sua participação por 3 anos e meio no seu ministério. Ele esteve aqui. Ele esteve durante o seu ministério, ele fez toda a obra salvífica, da salvação, para resgate. Que ele veio para resgatar o perdido pecador. Por isso, a obra de Jesus é a obra que dá a oportunidade da salvação eterna em Jesus Cristo. Veja o que é que diz Romanos 6, 23, para confirmar o que eu estou dizendo. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado, a humanidade estava condenada, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus veio para, pelo seu sangue, remir o pecado da humanidade, de todos quantos vierem a Ele. Somente os que vierem a Ele se tornarão coparticipantes da salvação eterna. Jesus Cristo é quem dá a salvação e a redenção para a vida eterna. Ponto 3. A promessa do Consolador. No plano redentivo, primeiro Deus fez a promessa de enviar o Messias. Eu já falei isso, que aconteceu no Éden. Jesus veio e executou esse plano. E esse plano ele fez durante seus 3 anos e meio. E Jesus fez a promessa, agora indo ao céu, para enviar o Consolador. E ele aqui está dizendo: quando eu for o Consolador, se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ele ia rogar ao Pai, o Pai ia enviar o Consolador para estar com nós, até a consumação do século. Então o Consolador está aqui depois do plano de redenção executado em Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Porque só o sangue de Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo, de criar o homem, é que teria o efeito. E esse efeito seria através de Jesus Cristo como ser humano. Porque um filho se nos deu, diz a palavra de Deus em Isaías 9,6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus veio e realizou. E agora nós temos direito à vida eterna e o perdão de nossos pecados. O ponto número 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo consola e ensina. Essa é a missão junto à igreja. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer ou lembrar de tudo que o Filho ensinou, de tudo que Jesus fez e de tudo que Deus tinha de promessas para nós. Ponto 1. O Consolador. O termo grego de Consolador ou de Espírito Santo é Paracleto. Paracletos. Essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliar, ajudador. Ai de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando nós aceitamos a salvação em Jesus Cristo, nós recebemos o penhor do Espírito Santo para que possamos viver uma vida cristã autêntica. E essa vida cristã autêntica, por nós mesmos, não seria possível. Por isso está escrito aqui em Atos, que eu faço questão de ler, Atos 2:38, que diz assim. Atos 2:38. Então, eu devia ter deixado marcado. Vamos ler. Atos 2:37. Quando os 3.000 que aceitaram e dando início à igreja, aqueles que aceitaram a Jesus foram até os discípulos e disseram assim para Pedro e os demais apóstolos:
Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está a explicação. Esse Espírito Santo está entronizado em nosso coração como o penhor da nossa salvação. E para que nós possamos prosseguir a vida cristã. Senão, não prosseguiríamos. Ponto número 2. O ensinador. O Espírito Santo é da mesma substância, glória, poder, majestade e glória que o Pai e que o Filho. E o Pai era ensinador, o Filho é ensinador e o Espírito Santo também tem essa missão de ensinar. Lembramos de que Deus, quando tirou o povo e formou a nação de Israel como seu povo, a primeira coisa que ele fez foi no Monte Sinai, foi ensinar. Ele ensinou e escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. E depois mandou Moisés escrever todo o Pentateuco. Todos os profetas do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo, em todo o seu ministério de 3 anos e meio, primou pelo ensino. Diz Mateus 4:23, que Jesus, ao começar o seu ministério, diz assim: desde então começou Jesus a ensinar, a pregar e a curar todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Quando terminou o seu ministério, assunto para os céus, ele deu também ali algumas instruções para os seus discípulos. Dentre eles está Mateus 28:19, que diz assim: ide e ensinai, fazei discípulos de todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vemos que o ministério de Jesus é o ministério do ensino. Agora, o ministério do Espírito Santo também não podia ser diferente, é o ministério do ensino. Ponto número 3. O ajudador. O Espírito Santo tem essa outra qualificação. O ajudador. Ele veio para ajudar, para estar conosco, segundo, até, Jesus disse, até a consumação do céu. Lembrando de nós tudo que veio dos ensinos de Jesus. Essa ajuda do Espírito Santo vem através do estudo da Bíblia. Não vá querer ensinar ou pregar se não tiver estudado as Escrituras. Ele não vai poder lembrar nada se você antes não estudou as Escrituras. Por isso, o Salmo manda que nós devemos estudar e meditar na palavra de Deus de noite e de dia, para que assim nós precisamos e possamos ser acumulados na nossa mente, no nosso entendimento, a palavra de Deus. Por isso, e que a maior importância para a vida do crente é o estudo da palavra de Deus. Estudar e examinar as Escrituras. Ponto número 3 da nossa mensagem. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Ele reprova, ele convence o mundo. Jesus fez o plano da redenção, sim. E pelo seu sacrifício vicário, derramou o seu sangue precioso para que nós tivéssemos acesso a Deus. Mas nós não teremos a salvação permanente se nós não perseverarmos. Ele disse isto no seu sermão profético. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim terá a vida eterna. Então nós temos que perseverar até o fim, uma vez que estamos de posse da vida eterna. Ponto número 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Jesus disse em João 16:8 que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Quando Jesus disse isso a respeito do pecado, ele estava falando não do pecado da transgressão somente, mas Jesus estava falando do que é o cerne do afastamento do homem, da incredulidade. Ele falava sobre a incredulidade. Pois ele esteve 3 anos e meio, veio para os seus e os seus o rejeitaram, por causa da incredulidade que estava sobre o próprio povo, que eram os israelitas, que Jesus é judeu, é israelita. Esse próprio povo o crucificaram e o mataram por causa da sua incredulidade. Hoje o mundo está com a mesma dificuldade. Incredulidade é que faz com que os homens não aceitem
Jesus quando se prega o evangelho da salvação. E por isso eles estão no estado de miséria, tá certo? E não terão a salvação eterna, se não aceitarem Jesus. Está bem claro em Marcos 16:15. E de pegar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ponto número 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Convence do pecado, porque não creram em Jesus, e hoje é o problema, mas estão rejeitando a justiça. Jesus é o justo Filho de Deus. Ele não pecou. Ele diz, quem me condenará de pecado? Ninguém. Então Jesus veio, realizou esse plano divino. Em Hebreus 7:25, ele voltou para o Pai, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas na justiça de Cristo. Se não fosse a justiça de Cristo, como poderíamos ser justificados? Não é pelos nossos próprios méritos que ganhamos, ou herdamos, ou obtemos a salvação. O mundo está cheio de religiões e toda ela tem a sua proposta de salvar a pessoa aqui na Terra para uma vida futura. São tudo invenção e mentira de Satanás. Só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E fora disso, não há mais ninguém. Quem quiser vir a Deus, tem que vir pelo mediador Jesus Cristo. Ponto número 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Sim. Porque se Jesus não viesse, o mundo já estava condenado. O mundo já está condenado. A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Isso quer dizer assim, todos estão condenados sem a salvação, mas todos poderão adquirir a vida eterna e ser agraciados pela redenção, que eu disse que é escape ou salvação para a sua alma. Porque a sua alma, meu amado que está me ouvindo, é a coisa mais preciosa. A Bíblia diz que uma alma vale mais para Deus do que todos os tesouros do mundo. Na realidade, o mundo está impregnado em seus tesouros. Por isso Jesus disse que a coisa mais difícil é alguém que ama a riqueza entrar no reino do céu. Não está falando de rico, é de quem ama a riqueza. Tem pessoas que são ricas, mas não amam a riqueza. Abraão é um exemplo disso, né? Mas muitos se apegam às suas riquezas e esquecem Deus, esquecem a justiça em Jesus Cristo. Ponto número 3, o Espírito Santo convence o homem do juízo. Estou repetindo isso aí, do que estou ensinando agora. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Por isso que é importante que nós viemos a Jesus, porque Ele julgou o nosso pecado. Nós não podemos julgar a nós mesmos, mas Jesus Cristo pode. Ele julgou o nosso pecado, né? Deu a sua própria vida para que nele nós tivéssemos a vida eterna e pelo Espírito Santo de Deus derramado em nossos corações, nós passamos a viver a vida cristã autêntica. É bem verdade. Em processo de santificação, que o Espírito Santo faz todo o processo na nossa justificação para estarmos diante de Deus em forma de santidade pela palavra. Em santidade pela palavra. Mas nós continuamos sendo pecadores. Concluindo, vamos entender por que o plano de redenção em que o Espírito Santo de Deus fechou o Pai, Filho, e agora o Espírito Santo está fechando, é porque isso é propósito do Deus Trino Uno. E o resultado seria em benefício do ser humano. Quando nós estudamos anteriormente, eu falei, no Salmo 18, o Salmo 8:4, Salmo 8:4, faz aquela pergunta. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste que os anjos de glória e de honra o coroaste. Porque Deus está dizendo isso, a palavra está afirmando isso. Fazendo com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso com relação à vida do homem aqui que tem a Deus como o seu Senhor. Mas com relação ao propósito, está em Apocalipse 21, que nós vamos entender de que valeu a pena
que o Espírito Santo fizesse e concluísse o plano da redenção eterna. Na etapa terceira. 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, ou habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você está me entendendo qual era a razão que Deus fez isso antes da fundação do mundo? O propósito de Deus era muito grande, que foi além de todos os tempos. Isso foi de eternidade e nós estamos no tempo, mas voltamos à eternidade para estar com Deus. E naquele grande dia final do trono branco, onde serão julgados todos os que não obtiveram a salvação, mas os que receberam a salvação em Cristo Jesus terão a maior alegria da vida. Pois diz assim, o versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essas primeiras coisas são tudo, desde Adão até o dia final. Primeiras coisas, porque nós iremos viver o que Deus tem de melhor, que ninguém entendia, nem o diabo entendia, mas nós, pelo Espírito Santo de Deus, principalmente nesta aula de hoje, estamos entendendo e que o plano da redenção é muito importante para Deus, mas eu diria, muito mais importante para nós. E no 6 disse, versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, aleluia, e o Ômega, o princípio e o fim, para consumar todas essas coisas. Derrotou na consumação do Calvário a Satanás. E agora está consumando o plano da redenção, que nós estaremos agora voltando ao Pai. Porque ele disse que o mesmo Espírito que ele nos deu, voltará a Deus. Que o Espírito voltará a Deus que o deu. Então, nós estamos voltando com o nosso Espírito. Não mais nesse corpo, com o corpo glorioso, para estar com Deus no céu para todo sempre. Esse é o resultado da redenção feita pelo Deus Trino, Pai, Filho e concluída pelo Espírito Santo de Deus. E Deus se digna abençoar o seu coração por causa que você ouviu essa palavra. Por isso que lá em Apocalipse está escrito, e que quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. O que você ouviu não é dito por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então orar a Deus agradecendo por essa palavra. Agradecer a Deus porque não estamos com nossos ouvidos gravados para ouvir a palavra de Deus. Agradecer a Deus pelo Espírito Santo ter sido enviado para ser o nosso guiador, nosso consolador e aquele que nos encaminhará para toda a verdade, como está escrito. Pai, em nome de Jesus, ensinei conforme aquilo que eu recebi. Nada de mim foi dito aqui, mas somente o que estava exarado na tua palavra. Por isso a minha gratidão, Senhor. Que todos que ouviram sejam abençoados e que essa palavra faça o efeito que o Senhor deseja que aconteça com cada um daqueles que ouvem a palavra de Deus. A salvação, a vida eterna, para todos sempre. E você, se puder, diga comigo junto, amém.